Quando meu pai emigrou aqui, era em 1937, nós chegamos aqui, eu tinha 7 anos, não bem 7 anos, né? E, nosso estudo era o primário, a nossa professora era a irmã Cássia e o velho Nadra, do 4 anos. Nós fomos criados praticamente pela irmã Cássia e pelo padre João Reitmeier. Tudo que a nossa juventude era diferente do que hoje. Que a gente só fazia o que a gente ia na escola e coisa. Que eu não era muito trigo limpo, isso todo mundo sabe. Eu gostava de uma briguinha, né? Eu era o cacique da turma sempre, né? Porque, sei lá, a gente se criou aqui na vila. Nós tínhamos meus melhores amigos sempre eram o Ana Friedl, o Beppe Mitra, e coisa, nossa turminha aqui do centro, né? Ali para baixo da igreja tinha um samambaial, e aí nós começamos a brigar. Aquele tempo, nós usava tamanco, sabe, de Holzschuh, e dei uma tamancada na orelha dele. Sabe, são histórias mas o maior culpado de tudo isso era o Jacoraita, porque eu morava encostado das irmãs, das freiras lá, da irmã Cássia lá. Mas eu descia até na loja do Jacoraita, que ele dava caramelo para nós. Ele gostava de tiçar a piazada para nós brigar, né? E lógico, eu não tinha que fazer nada lá embaixo. A juventude era completamente diferente. Hoje a gente dá risada porque nós era tudo amigo. Nós era tudo, todo mundo era igual, não tinha esse negócio de porque o outro tem mais dinheiro do que... E nós só fazia o que a irmã Cássia falava e o padre João Reitmeier. Esse era o nosso guia. E o velho Nadra, às vezes, dava um puxão de orelha, que depois ele era delegado aquela vez, né? Era uma pessoa importante, né? Coitado do velho, a gente até fica com dó, porque a gente encurtou a vida bastante, né? Que nós incomodamos ele bastante. Só veio 4 mulheres no transporte, no primeiro, né? Era minha sogra, a Vikna, a mãe da Dona Maria, a velha Klein e a velha Tuma, né, mãe? Tuma Moidl. São as 4 mulheres que vieram no primeiro transporte, nas primeiras 80 pessoas. Né? Dona Berta era a nossa rainha, e o velho Schell, ele era muito... ele gostava nós fazia Porrackeln e não sei o que, aquelas que nós se divertia com o que podia, que naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha nada. Em 74, o meu chefe diz, olha, é uma vergonha um austríaco não conhecer a pátria dele. Aí a Lufthansa deu aqueles voos, eles inauguraram o DC-10. Aí o meu chefe me falou, disse, está na hora du musst mal wenigstens deine Heimat kennenlernen, e me levou junto. Gente, aquilo ali foi um negócio para mim, porque eu me lembro ainda de muitas coisas, de Oberbergamin, que nós moramos o último tempo, quando nós chegamos aqui, a primeira pessoa que encontrei, a Yechtel Mitzi, casou com o Pat Stone. Ela disse um dia para mim, disse,
Você lembra que teu irmão levou nós mit dem Lotterwagen, não sei, nós fizemos o Jardim da Infância junto em Oberbergamin, mas depois nós saímos de lá porque meu pai era militar, ele sabia que ia estourar a guerra. E ele diz, não, aqui, vamos embora. E minha mãe fazia de tudo para vir embora. Nós fomos para Viena. Eu sei que nós ficamos na Santa Teresa Straße, uma coisa assim. Mas comemos tanta couve lá, porque a coisa estava feia. E ela já brigava com o ministro Thaler, queria para arrumar a passagem, que nem todos os outros imigrantes. Ele não aceitou, ele tinha razão. Ele disse, Polizisten brauche keine Enten, ich brauche Fachleute. Porque era aí quando nós chegamos aqui, minha mãe botou nós na frente do Stricken ali, e disse, agora então, aí o ministro saiu com a barba dele lá, e disse, ja, und was willst jetzt du? Aí minha mãe disse, ja, arbeiten wie alle anderen. Ja, da war ich neugierig. Aí coisa, porque nós éramos da cidade grande, meu pai é de Viena, meus irmãos, todos nasceram em Viena, porque meu pai era militar lá, Wachmeister, né? Meu pai e minha mãe eram sempre de teatro e meu pai tinha, parece que, sim, pelo que eles falam, 2 cinemas. Aquele tempo era cinema mudo, né? E sempre foi, eu me lembro ainda que nós morávamos no Gesellenverein, lá e tinha um dia que era dia de São Nicolau e veio um saco assim cheio de coisa. Aí eu me lembro que nem hoje, digo, mas como, nós não temos onde cair morto? Da onde vem isso ali? Era a nossa tia que deu, né? E aí já os nazistas começaram a quebrar o pau na praça lá, porque Oberbergamin era um lugarzinho onde tinha 4 portões. Eu me lembro que nem hoje. E à noite fechava. E aí ali os nazistas começaram a ser vingados, antinazistas e coisa. E ali eu me lembro que nem hoje minha mãe diz, Papa, aber jetzt ist Zeit. Porque ela viu, e também nós viemos aqui em 37, em 39, parece que estourou, né? Eu era muito metido e era o navio, o maior navio italiano que tinha, chamava Neptunia. E tinha o conver lá, onde solta a âncora, e eu estava lá, tinha uma porta de ferro com uma roda. Aí minha mãe falou disso, e minha mãe estava passeando com meu pai no conver do navio, que era um monstro, maior navio italiano que tinha naquela época. E aí minha mãe disse, tratam nicht, weil o navio vai buzinar, e não sei o quê. E eu ali não quis nem saber, e não é que nós estávamos chegando no Rio, e aí abriu aquele... Mas eu me mandei, eles levaram meio-dia para me achar. Que eles queriam, eles foram depois no Corcovado, eu me lembro que nem hoje, subiram naquele tempo lá, já tinha o Cristo lá, né? E para me achar, eu me enfiei embaixo eu pensei que fui eu que fiz a... Mas isso só eu não esqueço mais nunca, né? Nós desembarcamos em São Francisco. O navio ficou lá fora, que não podia entrar. Porque eu me lembro que nem hoje, de repente, nós saímos, fomos transformados num barquinho pequeno, e aquele monstro lá, tudo cheio de luzinha. Sabe, digo, mas como? Nós estávamos ali, e daí nós viemos de trem até Ibicaré.
Mas imagina, ninguém sabia falar uma palavra que meu pai, ele, do jeito que ele entrou aqui, eu levei ele uma vez para São Paulo, para ficar uns 4 meses com nós lá, mas aí ele não aguentou, né? Mas senão ele não sabia pedir um cafezinho em português. Do dia que nós viemos, eu não me lembro bem, mas eu sei depois, eu sempre tinha que ir para Ibicaré, porque minha mãe teve que ir trabalhar em São Paulo, porque ela era costureira de alta costura, ela era muito inteligente e aqui não tinha campo para isso. A mãe mandava sempre o dinheiro e tinha que ir em Ibicaré buscar, né? E mesmo depois tinha os caminhãozinhos, tinha um só, que é dos Rufner, né? Que é do Rudel. Eu ajudava eles a carregar para não precisar pagar para poder ir junto. Eu me lembro que nem hoje ali, para cá do Jorge Amrain, do Jergel, ali tinha uma descidinha, eles paravam, que era o oxigênio, era durante a guerra, tinha que tocar aquela manivela para acender a brasa. Ele disse, tu mas tu fez trai-me. Eu tenho vários títulos, né? Eu fui o primeiro caminhoneiro empregado, porque só tinha os Rufner, que tinha aquele caminhão, 37, né? Que depois até eu trabalhei com ele, que minha viagem núpcia eu fiz com aquele caminhão, né? Eu era muito amigo do Bubi Kandler, do Sepp, era meu melhor amigo. O Sepp disse, você compra gasolina, vocês podem andar, eu e o Bubi, nós tínhamos a mesma idade, né? Eu comprava, aquele tempo a gasolina era em lata. Aí botava uma lata de gasolina, aquele Ford 37, nós andávamos até lá no velho Rollereda, domingo inteiro, né? Ele ia, eu voltava, ele ia, eu voltava. E quando chegou o caminhão em 1948, eu sabia dirigir. E o Lencido não sabia dirigir, né? Mas imagina, eu cresci, né? Eu com 17 anos, eu já viajava a Porto Alegre, né? Porque eu não tinha idade, mas naquele tempo o Plauto, Dr. Plauto, delegado geral de Joaçaba, dava uma autorização para nós, que eu estava apto para dirigir, mas não estamos esperando a comissão que vinha de Florianópolis. E realmente eu fiz o exame em Joaçaba com o próprio caminhãozinho do KB5, 48, né, que aquele tempo era aquele caminhão de 5.000 quilos. Meu Deus do céu. E lógico, o primeiro caminhoneiro, empregado, né? Porque tinha só quem sabia dirigir, que eu sei, aquele tempo era o Rufner Rudel, o Albert e o Hafner Hans. Era um solteirão que depois trabalhou com trator gasogênio ali para a serraria. Esses sabiam, os três. E depois, mais tarde, aquilo, eu me lembro quando veio a mulher do médico do Bondali, que ele era meio esquisito, a mulher dele sabia dirigir. Eu digo, mas o que é isso? Uma mulher sabe dirigir? Porque o primeiro Fordeco, quem comprou foi o velho Schinfesler. Aí eu disse, mas aquilo eu achei o máximo, né? Era um colono muito rico, ele um casal sem filho. Quando ele veio para a missa a primeira vez, nós piazados, mas aquilo era uma festa. Essas coisas marcavam a gente. Esse negócio de música é um dom que a gente tem, né? E eu, lógico, eu era o melhor gaiteiro de Três Tilhas, né? Porque tinha só eu. Porque eu fiz, se tiver um austríaco aqui que eu não fiz dançar, eu duvido.
Hoje eu me lembro, eu às vezes eu vou no ensaio da banda aqui. Hoje eles ganham cerveja, eles ganham sanduíche, eles tem tudo, tem uma geladeira lá. Aquele tempo que nós era a música ali, era no barracão lá em cima, mas não tinha músico que não tinha para comprar um copo de vinho depois do ensaio. Isso, e vinham, podia chover canivete, que eles vinham para o ensaio. Era tudo amor para a música e coisa. Esse tempo, infelizmente, eu acho que não volta mais, né? Porque aquele tempo, que eu me lembro do Welcome Call, o velho Ruba vinha lá de Linha Caçador, lá onde hoje é Tirol. Ele morava ali e vinha a pé, porque não sabe, isso mudou muito. Mas o principal que a banda ficou e isso tomara que não termine, né? E uma coisa também que não vai mais terminar, pelo que eu entendo, essa dança típica, isso aqui, os jovens sempre de 10, tem um negócio que diz, não, vamos para frente. E isso não deve. A única coisa que eu sinto, eu acho que daqui 20 anos, para falar uma palavra em austríaco aqui, vai ser complicado. Além que hoje em dia a maioria dos jovens vão para a Áustria trabalhar lá, coisa mais tá difícil. A minha velha briga comigo, diz, kannst du nicht mehr Deutsch reden? Vive me enchendo o saco. E o português é mais fácil, né? E é muito. Nossos filhos, porque lá em São Paulo, nós moramos na Augusta, e é muito complicado. Nossas filhas chegavam e falavam, não sei o que, podemos fazer isso aqui. Ela falava assim, verstehe ich nicht. Porque é muito complicado, que o português é mais fácil. Eu tenho dificuldade, vira e mexe, eu fico já, mas ela briga comigo até hoje. Diz, você não sabe mais falar alemão, né? É mais fácil o português, né? O que eu queria já há muito tempo agradecer principalmente os bombeiros, porque quantas vezes já me ajudaram, e todo o pessoal do posto de saúde, que a gente chega lá, eles, sei lá, a maioria dos meus amigos, meus companheiros de escola, nós éramos em 36 alunos, hoje aqui em Três Tilhas estou sozinho. Tem um ainda que está vivo, mas que eu vi falar, que é o Schatz Hermann. Diz que é o único da minha classe que está vivo ainda. O resto já foi todo mundo, né? Nosso lugar é aqui, né? Que é o jeito que a gente é tratado aqui, aonde a gente vai. Eu, às vezes, até a Arlete é testemunha. Às vezes eu vou na farmácia e coisa, ela diz, mas demorou. Sim, mas eu encontro um, todo mundo. E aí é difícil. Aí eu vou lá no Castor, aí o Castor diz, tem tempinho, senta um pouquinho. Nós estamos no lugar onde nós tinha que estar, né? Tá? E eu agradeço todo mundo. Eu não gosto de falar nome, porque aí é todo mundo. Onde a gente chega, é na farmácia, é onde a gente vai, a gente é bem visto. E isso a gente se sente em casa, né?
E isso eu sempre já falei uma vez lá na rádio, disse, eu não vou dar o gosto das formigas de São Paulo me comer. E agora chega. Ok. Tá bom. Tá.